A criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém? Estão conseguindo me ouvir? Minha voz não está melhor hoje, mas mesmo assim nós não deixaremos de adorar o nosso Deus. Esse é um momento muito especial do nosso culto. É o momento da oração de intercessão. E tem um
versículo no livro de Tiago que me chama muita atenção por um detalhe. Eu vou ler para vocês. Está em Tiago 5, versículo 16. A orientação bíblica é: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Sabe, aqui a Bíblia nos convida muito mais do que simplesmente orarmos pelos nossos próprios problemas e desafios. Nós orarmos também uns pelos outros, reconhecendo que não somos melhores do que ninguém, confessando os nossos pecados uns aos outros, para que essa oração de intercessão realmente alcance os céus e cada um receba a bênção que tanto precisa. Muito vale a oração de um justo em sua eficácia. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de orar uns pelos outros, orar pelos pedidos que são colocados nessa caixinha aqui de oração. E se você tem algum pedido especial no seu coração, alguma bênção especial que você está precisando, quem sabe até de um milagre, eu convido você, durante essa música que queremos cantar agora, se colocar aqui no altar do Senhor, e juntos iremos orar ao nosso Deus grandioso e poderoso. Se você tiver um desejo e quiser vir à frente, fique à vontade nesse momento. Aqueles que tiverem condições, vamos nos colocar de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, de eternidade a eternidade. Primeiramente, ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo Deus que o Senhor é em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos despertou mais uma vez nesta manhã de sábado. Obrigado pela certeza que as tuas misericórdias, ó Pai, se renovaram. E aqui estamos para adorá-lo, Senhor, com vida, com saúde. Saúde essa, se não em sua totalidade, o suficiente para estarmos aqui, reconhecendo que nada somos sem ti, Senhor. Nesse momento, ó Pai, parte dos teus filhos aqui estão ajoelhados, reconhecendo que acima de nós existe um Deus grandioso e poderoso. E é diante deste Deus, ó Pai, que nós queremos colocar as nossas vidas.
Queremos colocar, ó Pai, as nossas aflições, ansiedades e angústias. Queremos, Senhor, que com todo o amor e carinho que o Senhor tem por cada um de nós, o Senhor realize, ó Pai, o milagre que tanto precisamos, Senhor. Cura-nos, ó Deus, das nossas enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Que o Senhor nos use, ó Deus, de forma irrepreensível, como instrumento em Tuas mãos. Nós estamos felizes também, Senhor, e temos muitos motivos para agradecer. O Senhor sabe aquilo que está em nosso coração. Nós temos também alguns pedidos que são colocados nessa caixinha diariamente, semanalmente. O Senhor possa também, ó Pai, colocar a Tua mão sobre ele e sanar, ó Pai, as necessidades do Teu povo, Senhor. Nós estamos felizes também, porque hoje estamos comemorando o Dia da Educação Adventista. Uma educação que começou no Teu coração, ó Pai, e se estendeu até nós hoje, para nos renovar a esperança, para nos tornar, ó Pai, cada dia mais semelhantes a Ti. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos para levar o Teu Evangelho àqueles que ainda não conhecem, para que a Tua volta se torne cada vez mais breve, Senhor. Louvado seja por tudo que o Senhor é. Permaneça conosco no decorrer deste culto. Obrigado por já sentirmos a Tua presença entre nós. Perdoa-nos, ó Pai, por todos os nossos pecados. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém, Senhor. Amém. Provai e vede. História de hoje, Outubro Rosa. Este é um dos meus programas favoritos com a família. Um piquenique no parque da cidade. Depois de uma semana cansativa de trabalho, eu, minha mulher Keila e meu filho Vinícius temos a oportunidade de conversar, rir e fazer um gostoso lanchinho de domingo neste lindo dia de sol. Quem imaginaria que poucos dias depois nossa família estaria vivendo momentos de muita tristeza e angústia? Keila estava se sentindo muito mal e depois de uma bateria de exames, fomos ao médico para ver o que estava acontecendo. Então, Keila, o que você tem é o carcinoma ductal invasivo, que é um dos tipos mais agressivos de câncer de mama. Como vocês podem ver aqui na imagem, ele já tem um tamanho consideravelmente grande, que necessita de um tratamento imediato. E como vai ser esse tratamento, doutor? Bom, a princípio seria apenas a cirurgia, mas como ele já está num tamanho bastante avançado, vamos necessitar de 6 sessões de quimioterapia para redução do volume. Posteriormente às sessões, vamos precisar fazer a cirurgia. Depois da cirurgia, serão mais 28 sessões de radioterapia. Doutor, e meu cabelo vai cair? Vai, Keila, vai cair. Mas nós temos outras maneiras de contornar essa situação. Temos um lenço, temos a peruca. Apesar das indicações médicas de que a cura era possível através dos tratamentos, Keila temia os sintomas comuns aos pacientes que passam por esse processo, como a queda do cabelo. Ela percebia também a realidade de outros pacientes com câncer, com necessidade de intervenções mais severas, como a amputação de membros do corpo. Naquele momento, ainda com a igreja vazia, ela sentiu que uma mensagem estava sendo enviada ao seu coração, para que ela acreditasse que tudo estava sob o controle de Deus.
Antes que os cabelos começassem a cair, Keila decidiu cortá-los para doar a uma instituição beneficente. Minha mulher, então, fez a sua parte com muita resignação durante a quimioterapia e a radioterapia. Em nossa casa, passamos a fazer juntos uma jornada de oração, para entender os propósitos de Deus em nossa vida, e se fosse da sua vontade, que Ele operasse a cura. Ao olhar para a janela, era difícil controlar as emoções, e muitas vezes eu a vi chorar tentando esconder de nós o seu sofrimento. Durante o período de sua enfermidade, nós recebemos o apoio dos amigos e irmãos da igreja, que nos visitavam constantemente em nossa casa. Eles também começaram uma corrente de oração em nosso favor. Keila sentia que Deus se comunicava diariamente com ela, dando-lhe ânimo, coragem e força para prosseguir. Ao fazer um autoexame, ela percebeu que algo novo estava acontecendo e dias depois se apresentou ao médico com os novos exames para ser avaliada. O que eu tô vendo aqui é que os resultados estão excelentes. Nem parece que você está fazendo quimioterapia. Além do tratamento convencional, você está seguindo outra orientação? A partir do momento que nós constatamos a enfermidade, eu mudei completamente a minha alimentação. Hoje eu como verduras, legumes, frutas, grãos, tudo que é natural. Doutor, o senhor vai avaliar o tamanho do tumor hoje? Bom, eu só costumo avaliar quando tem 2 meses de tratamento. Como só tem 21 dias, não vejo a necessidade. Doutor, é porque o tumor, ele reduziu consideravelmente. Eu acho que seria bom o senhor avaliar. Não custa nada. Vamos dar uma olhadinha então. Enquanto ela era examinada pelo médico, eu seguia confiante de que um milagre estaria acontecendo. E hoje, depois de 3 anos, estamos aqui em nossa casa super felizes, porque a nossa Keila está lá na cozinha preparando um delicioso almoço para comemorarmos a cura da sua enfermidade. E ela está vindo com uma deliciosa salada para mostrar que a nossa excelente cozinheira está de volta. Provai e vede. vem de Deus. Os meus recursos, os meus talentos, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem
isso eu venho agradecer, venho ofertar e reconhecer. Tudo que eu tenho vem de Deus, tudo vem de Deus. Olá, tudo bem com vocês? Quem está feliz hoje? Que bom! Quem aqui gosta de animais? Eu também gosto muito de animais. Então a história que eu vou contar para vocês hoje fala de um animal bem grande. Fiquem atentos que vocês vão saber no meio da história. Um animal grande e feroz. Há muito tempo atrás, um garoto estava ouvindo seus pais conversando. E o pai dizia que ia visitar o irmão num lugar distante, numa outra vila. Mas para isso ele tinha que atravessar uma área de selva. E aí a mãe falava para o pai, mas é perigoso. Ele falou, mas eu preciso ver meu irmão, eu estou com o coração apertado, eu tenho que ir lá ver meu irmão. Enquanto isso, o filho deles ouvia conversa, o filho chamava Simei. E Simei queria escutar mais, mas ele tinha que ir para a missão. Ele estava assistindo a escola missionária. E lá na escola missionária ele tinha aprendido sobre Jesus. Ele tinha ouvido falar que Jesus nos ama tanto que deu a vida por nós. Simei então não conseguia deixar de ir mais à escola missionária, mas o seu pai havia proibido. Havia dito que Simei não podia ir ali, porque ali eles ensinavam falsidades, ensinavam coisas ruins. Simei então saiu escondidinho e foi para a escola missionária. Chegando lá, ele ouviu a história, ele participou de tudo. E no final, o amigo dele, Rubens, chamou ele e falou assim, vem cá, Simei, olha só o que eu ganhei quando eu fui fazer um lanche na casa do pastor. O pastor me deu o lanche nesse saquinho, estão vendo aqui? É um saquinho de papel. Ele me deu o lanche nesse saquinho. E olha o que eu sei fazer. Rubens falou isso e pegou o saquinho, encheu e pá! Estourou bem forte. Simei deu um pulo para trás e falou assim, puxa vida, parece um tiro. E Rubens falou, é mesmo? Rubens então deu um saquinho para Simei. Simei voltou para sua casa.
Chegando lá, ele viu o pai com tudo arrumado para viajar, para andar. Ele ia caminhando e o caminho era longo. Então ele estava com uma cestinha organizada e o Simei pensou, meu pai realmente vai. Quando o pai foi se despedir de Simei pensou, eu preciso orar a Jesus, para que Jesus cuide do meu pai, para que nada aconteça. E ele então fez uma oração pedindo aos anjos para guardarem o seu pai. Quando ele foi dizer tchau ao pai, de repente ele virou para o pai e falou assim, eu posso ir junto? Mas Simei ficou sem entender, ele não entendeu por que ele tinha pedido para ir junto. Era uma caminhada longa. Mas aí o pai falou, tudo bem, então vamos. E Simei então vai com o pai. Quando eles começam a atravessar a área de floresta, de repente eles escutam um silêncio. Vocês sabiam que esse é um sinal que tem um animal feroz por perto? As aves pararam de cantar. Tudo ficou silencioso. E eles só ouviram um som como se fosse chuva caindo nas folhas. É uma pata grande amassando as folhas secas. E ouvindo aquele som, o pai de Simei parou e falou, nós não devíamos ter vindo. E puxou Simei para trás de um arbusto, e Simei percebeu que o seu pai estava desesperado. Simei mais uma vez fez uma oração pedindo a Deus que os guardasse, pedindo aos anjos que os guardassem. E aí eles foram ouvindo que o som foi se intensificando, foi ficando maior. O animal estava chegando mais perto. E aí eles viram no meio da savana as listas pretas de um tigre. O tigre já vinha seguindo eles há um tempo e ia atacá-los. Simei então junta as mãos assim junto ao corpo para orar mais uma vez. E ele sente então o quê? O saquinho. Na hora que ele toca aqui, ele sente o saquinho. Simei então pega o saquinho. Enche. O tigre sai correndo a toda velocidade. O pai de Simei também dá um pulo e fala, o que é isso? E aí Simei mostra o saquinho e fala, papai, eu tenho ido à escola missionária. E lá eu aprendi que os anjos nos protegem. Então eu orei pedindo a Deus que mandasse anjos. E tive a ideia de explodir o saquinho. O tigre, com aquele barulho parecido com de um tiro de uma arma, saiu correndo. E eles puderam chegar em segurança. E sabe o que o pai de Simei percebeu? Que se um Deus que manda anjos para nos guardar e nos protege até mesmo com um saquinho de papel, ele não é mentira, ele é um Deus de verdade. E o pai de Simei também passou a frequentar a escola missionária. Vamos fazer uma oração? Querido Jesus, obrigado, porque o Senhor manda os anjos nos guardar. Nos ajude a confiarmos e a falarmos de Jesus aos outros. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que alegria poder ver tanta criança assim, aqui na frente nesse momento, que é para elas, é um momento de adoração infantil. Como já foi mencionado aqui, e vocês já puderam perceber pela ornamentação dessa igreja, hoje nós estamos comemorando o Dia da Educação Adventista. E a nossa escola preparou algumas mensagens especiais através do louvor das crianças. E também convidamos uma pessoa especial para estar conosco,
o professor Pedro Renato Froza. Ele é o departamental de educação para toda a região centro-oeste aqui do nosso país, departamental da UCOB. Então, professor, desde já, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco estará conosco, repartindo o pão, a mensagem dessa manhã. E nesse momento, então, nós teremos a oportunidade de ouvir duas mensagens que esse coral preparou para vocês. Preste bem atenção para que o nome do Senhor seja louvado e adorado nesse momento. Transformar, fazer um mundo melhor. É aqui o lugar onde o sonho vai se realizar. Eu amo a minha escola, o meu caminho, já sei onde quero chegar. Eu amo a minha escola, adventista, meu futuro em primeiro lugar. Pra viver, pra sonhar, transformar, fazer um mundo melhor. É aqui o lugar onde o sonho vai se realizar. Eu amo a minha escola, o meu caminho, já sei onde quero chegar. Eu amo a minha escola, adventista, meu futuro em primeiro lugar. Eu amo a minha escola, o meu caminho, já sei onde quero chegar. Eu amo a minha escola, adventista, meu futuro em primeiro lugar. Eu amo a minha escola. À beira da estrada de Jericó ficava um ceguinho chamado Bartimeu. Muitos que o viam ficavam com dó. Coitado do velhinho, parece que morreu. Um dia o ceguinho ouviu alguém falar que Jesus de Nazaré iria lhe passar. Ele procurou ficar num bom lugar, esperando que Jesus logo fosse ele chegar. Pega essa moedinha, já enchi tua sacolinha. Me esquece, Bartimeu.
disse a ele: o que tu queres de mim? E Bartimeu logo respondeu: meu Senhor, eu quero enxergar. E Jesus depressa respondeu: Bom sábado a todos. Vou posicionar um pouquinho aqui. É uma grande alegria estarmos aqui nesta manhã. Depois de ouvir essas crianças, nossos meninos cantando, fico imaginando a responsabilidade que temos de falar, de trazer esta mensagem. Mas o professor Osmar colocou aqui: torres ou altares. E eu queria fazer uma reflexão, nesses minutos que tenho, sobre essas duas palavrinhas que estão aqui, retratadas na nossa Bíblia. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre torres. Sabe que torres sempre chamam muito atenção. E se a gente, quando chega numa cidade nova, eu estou há 6 anos em Brasília, trabalho ali na UCOB, e 6 anos que eu moro naquela cidade. Um dos primeiros lugares que me levaram quando eu fui para Brasília foi, e acho que a maioria aqui pela proximidade conhece Brasília, foi ali na Esplanada dos Ministérios, tem aquela grande torre, a torre da TV. E eu lembro que me levaram na primeira semana, e eu subi na torre para ter uma visão panorâmica da Esplanada dos Ministérios, ali dos palácios. E foi muito bacana. E tenho certeza que, e agora poucos dias atrás, algum tempo atrás, inauguraram uma outra torre, chamada Torre Digital, também uma torre muito linda, e muitas pessoas vão lá para conhecer Brasília através da torre. Na cidade de Curitiba eu morei uns 4 anos, trabalhei no Departamento de Educação da Associação Sul Paranaense, e eu lembro que eu morava bem próximo a uma outra torre de TV. E inclusive da janela do quarto onde eu morava, eu enxergava aquela torre. Eu gostava de ver, às vezes, deixava a janela aberta à noite para ver a torre iluminada. E as pessoas também vinham ali para ter uma visão ampla e panorâmica de Curitiba. E é interessante que as torres sempre chamam atenção. Se você imaginar, não sei quantos foram, mas se você imaginar, por exemplo, a cidade de Paris, não veio a ideia de uma torre? Lá tem a torre, isso, Eiffel, como eles chamam. Lá tem a Torre Eiffel, que é uma torre bonita, que você sobe e tem uma visão panorâmica da cidade, mas ela às vezes ela é mais lembrada do que a própria cidade, a Torre Eiffel. Você vai, por exemplo, a Londres, você tem uma outra torre, eles não chamam de torre, mas é onde está o Big Ben, aquele relógio pontual, acho que é a abadia do Westminster, e ali tem uma torre, e é um dos principais pontos para quem vai à cidade de Londres. E existe uma inclinada, meio tortinha, que a gente pode nunca ter, nem sabe talvez aonde fica essa cidade na Itália, mas tem a Torre de Pisa. E assim vai, as torres por onde a gente passa, as pessoas chegam numa cidade, é um dos pontos turísticos da cidade. E as torres são bonitas, esplendorosas. Eu não sou pastor, sou professor, trabalho no Departamento de Educação da União, ali em Brasília, e a minha área de estudos é a matemática e física. E eu sempre gostei, apesar de não ser engenheiro, eu sempre gostei de cálculo. Eu, quando vejo uma torre bonita, eu sempre imagino os cálculos feitos para que aquela torre se sustente. As torres são um marco da arquitetura, são um marco de bons calculistas, de bons engenheiros, de bons arquitetos, assim por diante.
Mas a Bíblia fala de uma torre. Vamos ver, vocês lembram que torre que fala? Está lá no capítulo 11 de Gênesis, o relato de uma torre famosa, talvez uma das mais famosas da história da humanidade. E para a época foi um marco da arquitetura. Vamos ver, Gênesis 11, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso 11, rapidamente, porque é do conhecimento de vocês essa história, com certeza desde meninos. A Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edificamos para nós uma cidade, e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentaram fazer. Vinde, descemos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel. Por ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Ora, lembrando que Noé e seus familiares, os animaizinhos que nós estudamos tanto, foram resgatados, e Noé e os seus descendentes continuaram habitando no lugar onde a arca havia parado. E eu fico imaginando que seguidamente eles estavam contando a história de um para o outro do grande livramento de Noé. Mas infelizmente, com o passar do tempo, assim acontece nas nossas vidas. Às vezes Deus faz um grande milagre nas nossas vidas, e muitas vezes com o passar do tempo nós esquecemos. Infelizmente também, com o passar dos anos, cresceu nos descendentes de Noé um sentimento de apostasia e desprezo para os ensinamentos deixados por Noé e seus filhos. E mais, os descendentes de Cã, filho de Noé, instigados pelos desejos mundanos, escolhem separar-se dos seus parentes, mas muito mais que separar dos parentes, separar dos princípios vivenciados por seus irmãos. E ali eles vão para onde? Para a planície do Sinar, onde hoje é o Irã e o Iraque, naquela região conturbada do mundo. E eles decidiram permanecer unidos e decidiram edificar uma torre. E aí vem a questão que nós podemos nos perguntar: mas por que a torre não agradou ao Senhor? Ora, Deus não deu inteligência para que os homens fizessem cálculos, edificações, uma edificação esplendorosa, exuberante, um marco então da arquitetura. Será que Deus não se agrada da Torre Eiffel? Ou será que Deus não se agrada da torre da TV de Brasília? Ou da torre da TV de Curitiba, sei lá onde? Ou da torre do Big Ben? Por que não se agradou? O problema não estava na construção da torre, nem dela ser bonita e esplendorosa, mas o problema que não agradou a Deus eram as questões dos objetivos da construção da torre. E vejamos, vamos estudar rapidamente. Primeiro, o que aqueles homens queriam? Que a torre deveria ser a maravilha do mundo. No verso 4 diz que eles queriam construir uma torre que pudesse ser notada por todos que ali passassem. Em outras palavras, eles não estavam pensando em Deus, eles estavam pensando na autoafirmação. Olha o que eles dizem depois: tornemos célebre o nosso nome. Ora, por que não agradou a Deus? Porque existia um interesse pessoal na construção da torre. Eles queriam a fama, o reconhecimento dos outros por aquilo que estavam fazendo. Volto mais uma vez para o eu.
egoísmo. Olha o outro aspecto que não agradou o Senhor. Eles disseram que não sejamos espalhados. Vamos lá, vamos para a planície do Sinar, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre e vamos ficar aqui neste lugar. Ora, Deus havia pedido para que todos se espalhassem com o objetivo de povoar a terra após o dilúvio. Mas o coração daqueles homens estava direcionado a ir contra a ordem divina. Eles não queriam fazer o que Deus estava pedindo. Deus disse: espalhem-se sobre a terra, por toda a terra. Não, nós vamos para a planície do Sinar e vamos ficar ali, naquela cidade, naquela lindo lugar, e vamos construir uma torre para ser o marco principal desse lugar. Outro detalhe que não agradou o Senhor: eles queriam construir uma torre que servisse de proteção. Mas proteção para quê? Como se dissesse: ora, deu dilúvio, precisamos de Deus. Se der um outro dilúvio, eu não preciso mais de Deus. Eles esquecendo ou desafiando a promessa divina de que Deus não destruiria mais a terra por meio de água novamente. Os construtores da torre prometiam segurança diante de um talvez possível dilúvio. Estavam esquecendo o que Deus havia falado, ou eles estavam desobedecendo? Como dissesse assim: eu não preciso sair daqui, e se porventura der uma catástrofe, um dilúvio, além de eu estar numa planície, num plano alto, eu ainda tenho uma torre para me abrigar. Por que também não agradou o Senhor? Porque seria o centro da adoração do orgulho humano. O plano final era que aquele local fosse um centro de valorização da inteligência humana, em detrimento à vontade divina, em detrimento ao poder divino. Portanto, aquela torre, basicamente, ela seria um monumento ao ceticismo. O que é o ceticismo? Falta de crença, descrença, incredulidade, dúvida. Significa, esta torre, ela é um monumento ao ceticismo. Deus ficara no esquecimento. Aquela torre era um monumento ao saber humano. Ao tornar-se famosos, queriam mostrar que eram capazes de fazer independente de Deus. Seria um centro de idolatria. O centro do saber se tornaria um lugar de adoração ao eu, que as pessoas passavam e diziam: como o homem é sábio. Por isso que, apesar da torre ser o marco da arquitetura moderna de então, apesar de ser uma grande edificação que chamava a atenção do mundo de então, a torre não agradou o Senhor, e o Senhor fez com que eles parassem de fazer aquela torre. Agora eu queria ir para o segundo ponto, para depois nós fazermos um paralelo. Vamos para os altares. Sabe que o povo esqueceu as bênçãos de Deus, o povo esqueceu as promessas divinas, mas Deus mais uma vez estende agora a mão para o povo. E para esta missão, Deus chama um homem, que nós vamos ver agora no capítulo 12. Vamos lá no capítulo 12 de Gênesis. No 11, a construção da magnífica torre de Babel. Agora, nós vamos para o capítulo 12 de Gênesis, onde nós vamos ver a magnífica construção de um altar. Gênesis 12 vai falar que Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Olha que interessante. Deus mais uma vez estendendo a mão para o povo teimoso, desobediente, egocêntrico. E Deus diz assim, ao chamar Abraão, 12 de 1 a 3, nós vamos ler. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, por outro lado, pouco tempo depois, era próximo à região dos construtores estavam, da torre, Deus chamou um homem para estabelecer um vínculo duradouro
eterno. Ao chamar Abraão, Deus lhe fez algumas promessas que nós vimos aqui de 12, 1 a 3. A primeira delas é: de ti farei uma grande nação. Eu quero que vocês entendam que essa promessa que Deus faz a Abraão ao chamá-lo, esta promessa é extensiva a cada um de nós no momento que Deus nos chama. Abraão estava saindo para o desconhecido, sozinho, sem o apoio dos familiares, mas com a proteção divina. E a promessa era que dele, Deus faria uma grande e próspera nação. Abraão aceitou o chamado de Deus e partiu para o desconhecido. Deus não fez. Aí Deus faz algumas promessas. O que Deus diz? Te abençoarei, Abraão. Abraão não precisava temer, pois Deus estava acompanhando os seus passos. E mais do que isso, estaria abençoando as decisões que Abraão iria tomar. Que maravilhoso, significa o quê? Que quando nós entregamos nossa vida, estamos em sintonia com Deus, Deus também nos ajuda no momento das nossas tomadas de decisão. Deus também diz a Abraão, olha só, te engrandecerei o teu nome. Agora uma coisa importante, não passou pelo coração de Abraão um sentimento de grandiosidade ou superioridade, porque Deus disse que ia engrandecer o seu nome, mas por acreditar em Deus, seu nome não seria somente lembrado, mas o nome de Abraão seria engrandecido. E quem não conhece as histórias de Abraão? Um dos marcos da nossa fé, lembrado até hoje, e muitas vezes seguido, inclusive os seus ensinamentos, por cada um de nós. E olha o que ele diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por sua fidelidade, Abraão, outros serão abençoados. Interessante, né? Quando nós somos fiéis ao nosso Deus, nós somos exemplos para as pessoas que vivem ao nosso lado, porque a maior pregação não é aquilo que nós falamos, mas é a nossa vida. Nós seremos uma bênção para as pessoas que estão ao nosso lado. Agora vejam só o que Abraão faz. Como marca do acordo entre Abraão e Deus, Abraão edificou o quê? Um altar. Gênesis 12, 7 diz assim: ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos teus descendentes. Naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. E vejam, por onde Abraão passava, por onde ele andava, as pessoas reconheciam a sua marca, pois quando ele chegava no novo lugar e sentia as bênçãos de Deus, a primeira coisa que ele edificava era um altar, e ele ia embora, e o altar ficava, para que as pessoas lembrassem como marca da fidelidade de Abraão e das bênçãos do nosso Deus. Quando ele saía daquele lugar, o altar ficava, para lembrar que ali permaneciam que Abraão e sua família, e as pessoas que acreditassem em Deus, eram abençoados por Deus. O altar, lembra? A torre, ela era um marco do ceticismo. Deus ficara no esquecimento, da falta de fé. O altar, ele era um lugar, um monumento à fé. A torre era um monumento ao saber humano. O altar, ele era um monumento à confiança em Deus. A torre era um monumento à idolatria. O altar era um monumento à fidelidade. Patriarcas e Profetas, na página 152, Ellen White escreve que o céu todo aplaudiu a fidelidade de Abraão. Sabe, irmãos, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa escola, nós vamos edificar uma torre, um altar. Sabe que, se você lembra, imagina o altar, a torre. Para você construir uma torre, você precisava de um grande engenheiro, talvez um arquiteto para deixar a torre bonita externamente. Você precisava de um bom mestre de obra, de um bom pedreiro, de um bom carpinteiro, alguém que trabalhasse com ferragens, não sei, o que precisa. E ela era um marco da arquitetura, exuberante, enorme, mas não agradou o Senhor. O altar de Abraão, como é que se fazia um altar?
juntava pedras da beira do caminho, talvez da margem do rio, e eram pedrinhas sobre pedrinhas. Você não precisa ser um arquiteto, nem um engenheiro, nem entender de cálculo para edificar um altar. O altar, ele é simples, ele não é bonito, e ele não é exuberante, mas ele agradou ao Senhor. E se nós perguntássemos hoje quem era o engenheiro-chefe da construção daquela torre, nós não sabemos, a história não conta. Quem era o arquiteto daquela magnífica torre, a história não conta, porque ela não agradou ao Senhor. Agora, se nós perguntássemos quem era o arquiteto daquele pequeno altar de pedras, cada uma de uma forma, juntadas, colhidas à beira do caminho, empilhadas, sem beleza alguma, o autor daquele altar era Abraão, que o céu todo aplaudiu a fidelidade de Abraão. Você não conhece, você não sai por aí fazendo selfie em altares, mas você sai até hoje fazendo selfie em torres, porque as torres são exuberantes, e não existe problema nenhum de uma cidade ter uma linda torre e ela ser o ponto turístico principal de uma cidade. Mas a reflexão que queremos fazer aqui é que essa escola, onde nós temos aqui no lado, que nos últimos 4 anos tem crescido, e crescido bastante o número de alunos. O professor Márcio estava aqui comigo, que é o departamental, falando, e o professor Jefferson, o tesoureiro, quanto nós crescemos e quanto essa escola hoje é uma escola financeiramente, que vem também crescendo a passos largos. Cresce o número de alunos, cresce financeiramente, já se pensa em fazer alguma coisa nova, uma edificação nova, uma cobertura nova, muito legal. Mas o que é essa escola? Ela é um altar onde nós colocamos a nossa vida em oração, ou ela é uma torre, apenas um grande colégio, e um colégio bonito? Essa igreja aqui chama atenção. Quando a gente entra lá na esquina, agora, porque me trouxe, quando entrou lá na esquina, eu não conhecia muito bem aqui, vinha visitar só a escola, mas quando chegou lá na esquina, deu para ver a igreja. A igreja é linda demais, a nossa igreja. Agora eu pergunto, o que é a nossa igreja? Não tem problema dela ser linda, exuberante, espelhada, grande, não tem problema. A questão é, a minha igreja, ela é um altar onde nós dedicamos a nossa vida, o nosso trabalho, tudo para Deus, ou a nossa igreja simplesmente é grande e bonita, ela é simplesmente uma torre? E a reflexão que faço aqui, Ellen White, em Patriarcas e Profetas, na página 116, eu acho bem interessante que ela diz assim, olha: os homens estão continuamente a prosseguir no mesmo caminho, confiando em si mesmo e rejeitando a lei de Deus. E ela diz assim: há edificadores de torres no nosso tempo. Eu sou um edificador de torre ou um edificador de altar? Alguns exemplos: construímos torres quando valorizamos mais o que o mundo apresenta como verdades absolutas para a nossa vida e da nossa família, e deixamos em segundo plano o que Deus diz ser o melhor para nós. Então, quando eu prefiro o mundo, o status, o dinheiro que o mundo dá, eu estou preferindo torres. Eu estou construindo torres quando colocamos diante dos nossos filhos caminhos alternativos para o desenvolvimento intelectual, pensando que isso dará um futuro melhor. Eu já vi muita gente falar assim: não vou colocar numa escola cristã, porque eu quero o meu filho vencedor. O que nós queremos para os nossos filhos? Não que a escola adventista não tenha qualidade pedagógica, não tenha estrutura física, mas algumas pessoas pensam assim: eu vou colocar naquela escola porque eu quero que ele passe em primeiro lugar, não sei aonde, que aquela escola é fantástica. Mas te pergunto, o resultado da escola adventista busca, acima de tudo, ouvindo a voz das crianças, ouvindo a música que as crianças estavam cantando, acima de tudo, nós queremos que os nossos meninos sejam preparados para esse mundo, sim,
mas de modo especial sejam preparados para os céus. Que eles construam uma aliança duradoura e eterna com o nosso Deus. Construímos torres quando valores espirituais são trocados por valores pessoais e passageiros. Sabe que tem gente que diz assim: olha, eu quero ir para o céu. Eu quero estar nas mansões celestiais. Eu quero estar meu esposo, minha esposa, nossos filhos, lá no céu. Mas tudo que fazemos, todas as nossas ações, tem como centro esse mundo. É a busca do dinheiro, é a busca do recurso, é o status, são caminhos alternativos para o nosso desenvolvimento. A Bíblia diz que onde está o meu tesouro, lá está o meu coração. Ora, se o meu tesouro está no céu, o meu coração precisa estar no céu. O meu olhar precisa estar no céu. Às vezes, eu tenho um ministério, eu até brinco, às vezes a gente tem um ministério da língua, porque a gente fala muito bem do céu, mas a gente gasta toda a energia para as coisas da terra. Construímos torres quando, por caprichos pessoais, dedicamos mais tempo para ter do que o tempo necessário para ser. Mas sabe que há um alento em Patriarcas e Profetas, na página 141, Ellen White diz assim, que há edificadores de altares nesse tempo, e que sejamos deles. Diz assim: semelhante aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem erigir um altar ao Senhor onde quer que arme sua tenda. Ora, da minha casa, em outras palavras, onde que a minha tenda está, ali tem que ter um altar. A minha casa tem um altar ao Senhor? A minha escola tem um altar ao Senhor? A minha igreja tem um altar ao Senhor? O departamento, o escritório, a linha de produção do trabalho, não sei, aquele cantinho é um altar ao Senhor ou é uma torre que eu estou construindo ali? Construímos altares quando priorizamos os valores bíblicos como fonte de sabedoria. Construímos altares quando, apesar das pressões que o mundo nos faz, permanecemos ao lado de Deus, mesmo que permanecer ao lado de Deus signifique algumas renúncias pessoais, talvez uma promoção, talvez um salário melhor. Construímos altares quando optamos por escolha própria, sacrificar desejos pessoais em prol da educação cristã dos nossos filhos. Eu concluo dizendo que se os nossos interesses forem passageiros e momentâneos, estabeleceremos prioridades como os descendentes de Cã. Construiremos torres que são aparentemente visíveis, que são esplendorosas e bonitas, são superiores no ponto de vista humano. No entanto, o resultado final será o anonimato e o esquecimento eterno. Se queremos solidificar a nossa construção, da nossa vida e dos nossos filhos, devemos construir altares. Somente os altares durarão para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Que nossa casa, não importa se ela é um casebre ou se ela é a casa mais bonita do condomínio, ali precisa ser um altar. Não importa se esta igreja é uma igrejinha pequena, até alugada, quem sabe, ou essa igreja grande, bonita, com ar condicionado, refrigerado, gostoso de estar aqui. Não importa se ela é grande ou pequena, ela precisa ser, acima de tudo, um altar. O nosso coração, a nossa mente, precisa ser um altar ao Senhor. E assim como Abraão, por onde passarmos, possamos edificar um altar, e que as pessoas sintam a presença de Deus nas nossas vidas, que as pessoas consigam enxergar isso. Ontem, a gente sempre quando passa nas escolas visitando, eu tive aqui, não sei se foi sexta-feira ou quinta-feira, não lembro, tem coisas que chamam a atenção, vendo as crianças cantarem. Eu fui ali, e estava lá na mesa, o professor Osmar me mostrou. Eu digo: o que é isso aqui, professor Osmar? Ele disse assim: professor, esse aqui nós fizemos 21 dias de poder. Um estudo entre os professores, uma jornada de 21 dias de poder.
Ele disse que a jornada começou há 21 dias atrás, terminou na sexta-feira agora, e na sexta-feira teve uma santa ceia. Hoje é o sábado de educação e amanhã é um dia especial de matrículas, vai ter feira de saúde, de plantão de matrículas. E eu perguntei, por que isso, professor? Ele disse assim, professor, porque nós queremos que todo menino e menina que entrar aqui na nossa escola, ele possa sentir a presença de Deus, que ele possa ser uma oportunidade de salvação. Sabe, irmãos, eu vou dizer para vocês, nossa escola adventista tem bastante problemas. Pode ter problema, às vezes, administrativo, pode ter um problema pedagógico, como toda instituição tem. Eu já trabalhei em outras instituições particulares como professor. Todas têm qualidades, todas têm problema. Só que eu escrevi hoje de manhã, antes da oração, eu escrevi aqui o mínimo que uma criança que estuda numa escola adventista tem, que não tem em outra escola alguma. Porque bons prédios? Tem. Qualidade pedagógica? Tem. Por aí. Tem muitas coisas boas por aí. Mas vejam só, eu coloquei aqui, nós fazemos com as nossas crianças os 10 dias de oração. Nós temos projeto de oração intercessora em todas as salas de aula. Nós temos 2 semanas de oração por ano, um no primeiro, outro no segundo semestre. Nós temos a Semana da Bíblia. Nós trabalhamos com os nossos alunos o ano bíblico. Nós temos um projeto chamado Bíblia em Minha Casa, tem aqui também? Que a Bíblia circula na casa de todas as famílias. Nós temos classes bíblicas para os nossos meninos para preparo para batismos. Nós temos capelas semanais ou quinzenais aqui? Semanais capelas com cunho espiritual. Nós temos a Semana Santa. Nós temos cultos diários dos professores, funcionários e alunos. Nós se envolvemos no Impacto de Esperança. Nós trabalhamos quebrando o silêncio. Nós temos um projeto chamado Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual. Eu coloquei aqui rapidinho um pacotezinho básico que cada escola depois tem os seus aprimoramentos. E às vezes a gente pergunta assim, tem problema? Tem. Tem, porque nós somos humanos que fazemos. Mas tenho certeza que dentro dessa escola, seu filho, nosso filho, e a gente tem que falar também da nossa escola, da nossa igreja, porque é uma coisa só. A gente recebe um pacote muito especial. E eu saí daqui na nossa visita sentindo no meu coração que aqui no lado nós temos, acima de tudo, um altar ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que dentro em breve possamos estar nas mansões celestiais e que vamos ouvir cânticos, não eram anjos aqui, mas foi muito parecido com o cântico dos anjos, com a sensibilidade, com o carinho, com a emoção e a pureza das nossas crianças. Eu quero estar no céu para ouvir cânticos como esse o dia todo e não precisar de uma foto para ficar registrado, porque a gente vai poder ouvir e ver todo dia cântico dos anjos e estarmos com as nossas crianças nos céus. Que Deus os abençoe. Amém. Podemos fazer uma oração final? Acho que não tem a música, então vamos levantar. Vamos fazer uma oração final para nos despedir nesse momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela manhã que passamos aqui, estudando a lição da escola sabatina, estudando um pouco da Tua palavra, ouvindo a música dessas crianças, cantando, Senhor, nos abastecendo para que possamos sair daqui animados, recarregados para enfrentarmos este mundo. Que por onde nós passarmos, Senhor, possamos levar o Teu Evangelho, não apenas lendo a Bíblia para as pessoas, não apenas falando, mas através da nossa vida, através das nossas atitudes. Senhor, que todas as pessoas, por onde andarmos, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa família, possam sentir, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. E que a minha casa, a minha igreja, o meu local de trabalho, a minha escola, não importa, Senhor, onde eu armar minha tenda, eu possa edificar um altar. Porque o altar, Senhor, significa um vínculo duradouro, um vínculo eterno contigo. Porque logo, 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 Senhor, nós queremos estar nas mansões celestiais ao Teu lado, para uma comemoração que jamais terá fim. Amém. Nós queremos agradecer
a sua presença aqui conosco nessa manhã. O professor Pedro estará à porta para cumprimentar os irmãos e desejamos a todos um ótimo restante de sábado. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar que Jesus permanece.